aprendiz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tudo Certo Por Aí. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 4 pilares de uma boa revisão nos seus estudos. Está preparado? Porque é o seguinte, eu preciso que você se inscreva nesse canal, já vai deixando o like, porque eu tenho certeza que essas são as 4 perguntas, os 4 pilares da revisão que mais fazem você negligenciar esse ponto nos seus estudos que é tão importante, faz total diferença. Vamos a eles? Vem comigo. Primeiro ponto é o porquê, a importância da revisão. Nós não conseguimos implementar nenhum tipo de hábito, e revisar é um hábito dentro dos seus estudos, se a gente não conhece a importância real daquilo na nossa vida. Então, sabemos o que precisa ser feito? Sabemos o que precisa ser feito. Mas, de fato, se eu não fizer, quais são as implicações que vão ter nos meus resultados? É isso que te faz agir. Esse sentimento de que você pode perder algo se você não fizer o que tem que ser feito. E aí, em relação à revisão? Por que revisar? Primeiro porque a aprendizagem é um processo gradual. Esqueça a ideia de que no primeiro contato com aquele assunto, você vai conseguir reter todo o conteúdo, aprender 100%, nem compreender 100% do que você estudou vai ser possível no primeiro contato com o conteúdo. O seu cérebro, ele aprende por associação, e a associação ela é feita justamente pelo fato de que ele precisa ter visto aquele conteúdo alguma vez anteriormente para que ele consiga relacionar e se sentir mais confortável em relação àquelas informações, aquele conteúdo que está sendo apresentado a ele. Então o primeiro contato ele é muito desconfortável, é por isso que às vezes é difícil de compreender o conteúdo, às vezes é difícil de reter o conteúdo num primeiro contato. Portanto, a aprendizagem é um processo gradual. Você precisa ter um primeiro contato e depois, na próxima semana, ter um segundo contato e assim por diante. É isso que vai fazer com que você, de forma consistente, construa a retenção daquele aprendizado na sua mente. E o segundo fator que faz com que a aprendizagem seja muito importante é que, mais uma vez, é o seu cérebro, é assim que ele funciona. Quando você está estudando, você leva as informações do conteúdo para a memória de curto prazo, sua memória de trabalho aqui. E você precisa levar essa memória de curto prazo para o local da memória de longo prazo, porque senão você não vai se lembrar. Quem não revisa, esquece, não tem jeito. E como que a sua mente entende que aquela memória é importante o suficiente para que ela não varra da sua mente? Com repetição. Então a revisão, ela tem essas duas importâncias. Ela é um processo gradual e necessário para a retenção do conteúdo e através da repetição frequente a sua mente vai entender que aquela memória de curto prazo precisa ser transferida para a memória de longo prazo. Eu sempre dou os exemplos das músicas atuais. Se você olha as músicas atuais, por que elas grudam na sua cabeça? Elas têm o mesmo som, a mesma batida, repete as mesmas palavras que são simples o tempo todo. É por isso que você fica repetindo aquilo na sua mente e não consegue desdecorar. Uma vez decorada uma música daquela, você não consegue não cantar quando ela tocar ou não ficar com ela na cabeça por um tempão. Da mesma forma acontece com o conteúdo, ou deveria acontecer com o conteúdo dos seus estudos. A repetição faz com que você consiga grudar, memorizar de fato aquele conteúdo. Sem revisão, esquece. Você, de fato, esquece o que você estudou. Se você tá um mês estudando só matéria nova, pode ter certeza que o que você estudou lá na primeira semana já está tudo perdido na sua mente, as memórias estão se sobrepondo, você vai tentar se lembrar de algum conteúdo, ou vai dar branco, ou você vai se esquecer mesmo, ou você vai se confundir, não tem jeito. É assim que a sua mente funciona. Então entendemos o primeiro ponto, o primeiro pilar, que é a importância da revisão para os seus estudos. Vamos ao segundo pilar. O segundo pilar é quando revisar. 3 momentos são importantes. O primeiro deles é logo após o seu bloco de estudos. Então você passou por todos os passos do nosso método de estudos. Visita,
objeto de estudos, desenvolvimento de raciocínio, anotação e aplicação. E aí, para fechar tudo isso, você vai fazer uma revisão de assentamento do conteúdo. Como é que você faz essa revisão? Uma simples autoexplicação. Você vai só parar uns minutinhos, 5 minutinhos no máximo, e vai tentar se autoexplicar. Tá, o que eu aprendi hoje foi... Pronto, essa é a revisão pós-bloco de estudos. A nossa segunda forma de quando revisar é 24 horas após o estudo principal, o primeiro contato, ok? Então, antes de começar a estudar qualquer outro assunto, você vai, mais uma vez, se questionar e evocar o conteúdo estudado no dia anterior. Tá, então ontem eu estudei isso, isso e aquilo. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha nas minhas anotações. Ok, fixei o conteúdo e fechei. Essa repetição, às vezes, por mais rápida que seja, ela é muito importante para o seu cérebro. E a mais importante revisão, a frequência mais importante de revisão é justamente a revisão semanal. A revisão em que você escolhe um único dia da semana para ser o dia oficial da revisão. O meu é segunda-feira. Segunda-feira é o dia oficial da revisão. Toda segunda eu começo os meus estudos revisando e passo a segunda inteira só revisando. Eu aproveito porque dessa forma fica muito mais fácil de organizar. Então, toda segunda, às vezes eu passo para terça, toda segunda e terça eu reviso e no resto dos dias da semana eu estudo matéria nova. E aí, as matérias que eu estudei nesses 4, às vezes 3 dias da semana que ficaram para matérias novas, elas viram bloco de revisão a ser revisados sempre juntos nas próximas segundas, nas próximas terças. E assim a gente se organiza de uma forma muito mais fácil, porque é importante na revisão você ter uma organização simples e eficaz. Nosso terceiro pilar é o seguinte: por onde revisar? Essa é uma dúvida comum e não deveria ser, porque se você, enquanto você está estudando, você tem um material que você produziu, ou seja, você anotou, você fez um resumo, você fez um mapa mental, é justamente esse material que será usado para você revisar. Nada faz mais sentido do que o material que você produziu com as suas palavras-chave liberarem, desbloquearem como uma chavinha mesmo um raciocínio que você produziu no primeiro contato com a matéria. Então, por que um resumo feito por você é tão importante, um mapa mental feito por você é tão importante? Porque você vai bater o olho naquelas palavras-chave e ele precisa ser sucinto e você vai desbloquear um raciocínio que você fez no primeiro contato com aquele assunto. É quase que uma mágica acontecendo ali no seu cérebro. Então, por onde revisar? Primeiro material é o material de revisão, seu material de anotação. E segunda forma de por onde revisar é a prática em si, é fazer questões, é viver a experiência prática daquilo, é dar uma palestra talvez num lugar menorzinho antes de chegar o grande dia em que você tem uma palestra para 2.000 pessoas, é falar com o espelho como se estivesse falando com um cliente, como uma forma de revisar aquele conteúdo. Prática, colocar em prática. Então, por onde revisar? O material que você fez de anotação enquanto você estudava e também, pelo menos pela prática ali de questões ou de flashcards também pode ser interessante, ok? E por fim, o quarto pilar da revisão é como revisar. 2 formas também. Evocação e, mais uma vez, o colocar em prática, aplicar. É tão importante que eu preciso falar sobre isso 2 vezes. O colocar em prática faz parte do processo do aprendizado. Quem não coloca em prática só está estudando, só está consumindo informação e não está transformando essa informação em aprendizado, em conhecimento aplicado. E a evocação nada mais é do que você, sem olhar para nenhum tipo de material, tentar se lembrar qual é o caminho dos neurônios que te leva àquela determinada informação. É melhor que você faça isso no momento do treino do que no momento em que você for demandado, você der a famosa tela branca ali, error, e você não conseguir recuperar a informação que uma vez foi estudada. Ok? Fez sentido para você? Me conta aqui embaixo como estão as suas revisões. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com a galera para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Um beijão e até o próximo!